quero contar uma experiência que Deus me deu a oportunidade de viver sobre a voz do Espírito Santo. Há vários anos atrás, eu estava fazendo uma semana de oração na Igreja Central de Curitiba. Eu não me recordo bem se era uma segunda ou terça-feira da semana de oração. Aquela igreja estava repleta de pessoas, de amigos, irmãos, visitantes. Terminei o culto e normalmente nós pastores fazemos o apelo para que as pessoas se entreguem a Jesus através do batismo, no último sermão ou na sexta-feira à noite, quando a Santa Ceia é dada, ou em algum momento de batismo no sábado. A hora que terminou, amigos, a hora que terminou, que eu terminei o sermão, nós estávamos à frente, naquela ocasião havia anciãos, pastores que acompanhavam, cantamos o hino final, e a hora que cantamos o hino final, era uma igreja muito grande, e eu tinha que dar alguns passos aonde estava o púlpito, o móvel, aonde estava o microfone, e eu confesso que apenas 2 vezes na minha vida eu ouvi a voz do Espírito Santo. A influência dele eu sinto em minha vida e o poder dele atuando quando, por exemplo, eu vou ver um sermão que eu fiz, que está na internet. Raramente eu vejo sermões meus. E quando eu vou ver algum sermão e o que eu começo a ouvir, eu fico pensando, mas espera um pouquinho, eu preparei o sermão nessa linha, eu não me lembro de ter falado isso, porque eu não preparei falar isso. É onde o Espírito Santo atua. E todas as vezes que eu vou pregar, eu peço humildemente e reconheço que eu sou um pecador, que eu sou um trapo de imundícia, que eu sou o maior dos pecadores e que Deus me revista desse poder. E Deus atua de uma forma poderosa que eu não mereço, porque eu sou um pecador. Mas 2 vezes na minha vida eu ouvi a voz, e essa foi uma delas. E eu ouvi, indo de onde eu estava parado, para o púlpito, a voz do Espírito Santo, clara, objetiva, dizer: peça para vir à frente e entregar-se quem tentou o suicídio hoje. E enquanto eu caminhava, irmãos, enquanto eu caminhava, da minha cadeira aqui atrás, que eu cantei o hino em pé, até o púlpito, eu peguei o microfone para fazer a oração final. E fiquei parado olhando para a igreja, pensando que eu estava passando por um devaneio, por alguma questão da minha mente. E eu não tive coragem nem de fazer oração e nem de dizer isso. Eu fiquei parado com o microfone na mão, e a igreja toda em pé, em silêncio, olhando para mim. E eu ouço mais uma vez: peça para vir à frente quem tentou o suicídio hoje, se entregar quem tentou o suicídio hoje. E nessa hora, vem aquela questão: Senhor, não faz isso comigo. Eu vou dizer publicamente de alguém que tentou suicídio. Não dá. E a gente teima com Deus. E eu não tive coragem. Como Josué, que teve que ouvir 3 vezes Deus lhe dar uma dura. Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Esforça-te, ter bom ânimo. Não acreditou. Deus repetiu uma segunda vez, não acreditou. Deus repetiu uma terceira vez, Josué 1:9. Já não te disse eu, Josué? Já não te falei? Esforça-te, dê bom ânimo. Eu já te falei. Se liga, eu já falei. Eu não tive coragem e eu disse assim: irmãos, Deus coloca em meu coração fazer um convite para quem... Não tive coragem. Quem está muito triste, com a vida muito arrebentada, com a vida muito difícil, vem aqui à frente. Normalmente fazemos esse apelo no final da semana, mas eu quero orar agora com você que está angustiado, que está triste. Vê uma porção de pessoas à frente. Eu ouvi: chame para vir à frente, para entregar-se quem tentou o suicídio hoje. Deus estava me provando, publicamente. Eu não acreditei, não tive coragem e falei: eu acho que há mais alguém. Enrolando, né? Enrolando para ter coragem.
Eu acho que há mais alguém que está aí. Quem sabe se alguém publicamente dizer: sou eu, pastor. Sou eu que tentei o suicídio hoje. Sou eu, estou indo. Era isso que eu queria. Que coisa, hein? Como somos estúpidos. Eu, né? Não você. E aí eu disse: eu creio que tem mais alguém que está com a sua vida dilacerada, com o seu coração dilacerado. Falei mais algumas coisas e vieram mais alguns. Chame à frente para entregar-se quem tentou o suicídio hoje. Aí não teve jeito. Eu disse: e você que está me ouvindo agora, que tentou o suicídio hoje, venha aqui à frente que Deus tem um plano de libertação para você. Eu vi ali um tumulto, alguma coisa, fiz a oração final, estive à porta, despedindo-me da igreja, fui para o hotel arrasado. Arrasado. Senhor, tu me colocaste em uma exposição pública. Como eu vou voltar amanhã para pregar? Ah, Senhor, não faz isso comigo. Amigos queridos, quando o Espírito Santo falar para você fazer, faça. Não há equívoco. No outro dia eu cheguei, a igreja estava cheia, surpresa. Como eu sou estúpido, não é? Após o sermão, uma senhora sorridente passou por mim e me deu um envelope na mão. Falou: leia quando o senhor chegar no hotel. Sorridente, feliz. Eu recebo nossos pastores, muitas cartinhas, bilhetinhos no final do sermão: ore por mim, me visite, vá ao meu trabalho, venha orar comigo. E a gente vai recebendo, vai orando. Eu cheguei no hotel e abri aquele envelope com várias folhas escritas e ali começava: meu nome é tal, estou divorciada há 3 anos, frequento a igreja, sou adventista, eu creio, não me recordo bem se era a vida inteira. E eu, separada, me envolvi com um médico casado e tornei-me amante dele nos últimos anos. Apaixonadíssima por ele, ele dizia para mim: eu vou me casar com você. Eu vou divorciar da minha mulher porque eu te amo e vou me casar com você. Se há alguém me ouvindo agora, ouvindo essa voz da serpente, não acredite, é mentira. Não ouça a voz da serpente. Não se envolva em atos ilícitos, espúrios, pecaminosos. Não traia. E se você traiu ou está traindo, o Espírito Santo tem poder para te perdoar. Mude de vida. Volte para o seu cônjuge. E, lendo aquilo, ela disse que no dia anterior, esse médico disse para ela: olha, você é muito querida, mas eu não consigo abandonar a minha família. Nós não podemos mais nos encontrar. Eu vou dar o que você precisa, eu vou te cuidar, eu vou ajudar, mas não me procure mais. E ela, então, escrevendo, disse: pastor, aquilo foi uma dor tão profunda, tão aguda, que eu resolvi colocar fim à minha vida. E eu resolvi fazer o seguinte: eu vou naquele corredor aqui em Curitiba, onde os ônibus passam em alta velocidade e não param, atravessam a cidade, há um ponto de ônibus aqui, um lugar que os ônibus passam em alta velocidade, e eu vou ficar parada, sabendo que aquele ônibus daquela companhia não para naquele ponto que eu estou. Eu vou estar ali parado e quando o ônibus estiver em alta velocidade, eu vou me jogar na frente daquele ônibus, vou levar documentos em minha bolsa, o ônibus vai me dar uma pancada e o motorista vai ver uma mulher que desmaiou na frente do ônibus, morreu, e eu acabo com a minha vida, que eu não suporto essa dor. E assim eu fiz, pastor. Amanheceu aquele dia, eu peguei, meus filhos foram trabalhar, eu peguei a minha bolsa, coloquei documentos, me vesti e fui para aquele ponto, e o ônibus veio, e a hora que o ônibus estava vindo, eu me coloquei em uma posição para dar impulso com a perna de trás, e a hora que o ônibus veio, que eu dei
impulso para me jogar na frente dele, alguma coisa me segurou, o ônibus passou como um vento, eu tomei um susto e falei, no próximo eu vou, e não consegui ir no próximo, voltei arrasada para casa, desesperada, me joguei na cama, fiquei ali no estado profundo de tristeza, e os meus filhos chegaram do trabalho e falaram, mamãe, vamos à semana de oração, nós nem vamos à faculdade hoje, vamos à semana de oração, eu estou vendo aí que você está triste, mamãe, vamos. E eu disse, meus filhos, um casal, vão vocês, eu não vou, eu não estou me sentindo bem, mamãe, se você não for, nós não vamos. Pastor, eu me vesti, fui para a igreja, fui lá para a galeria, no último banco, não ouvi uma palavra do seu sermão, não ouvi nada. O hino final foi cantado, todo mundo se levantou, eu me levantei. Aí terminou o hino, era a hora da oração, e ficou aquele silêncio na igreja. Eu saí de lado da pessoa que estava na minha frente e vi você parado lá na frente com o microfone na mão, parado. Começou a falar ali algumas coisas e daqui a pouco você diz, e você que tentou o suicídio hoje, venha aqui à frente. Deus tem poder para transformar a sua vida. Pastor, eu dei um pulo. Sou eu. Meu coração. Sou eu. Mas como o pastor Jonas Pinho sabe? E eu fui lá à frente, pastor. Eu sou aquela mulher que estava ali em prantos à frente. Eu estou escrevendo agora para dizer que Deus me libertou. Eu estou curada. Louvado seja o nome de Deus. E irmãos e amigos queridos que estão me ouvindo nessa live agora, que vão me ouvir depois. Quando eu li aquilo, eu falei, amém e amém pelo poder do Espírito Santo, que eu não quis acreditar. E se agora você ouvir a voz do Espírito Santo dizendo, esse é o caminho, não há outro, não há uma outra religião. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja da profecia. Mas Deus tem seus filhos em todas as outras igrejas, que dentro da profecia, em Apocalipse 18, é chamado de Babilônia. E ali um poderoso anjo ilumina a terra com a sua glória. É o alto clamor, é a pregação que vão ouvir em todas as igrejas. E como eu disse a semana passada, em Apocalipse 18, 4, sai dela, povo meu. E os que vão sair de Babilônia irão para onde estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia, irão para a igreja remanescente que sobrou de Laodiceia. Esta é a igreja remanescente. Os adventistas, o sétimo dia remanescentes, que receberão todos os outros, vindos de todas as religiões. E estes estarão apresentando-se diante de Deus quando Jesus disser, vinde benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado. Vocês aceitaram esse poder do Espírito Santo? Então, venham habitar comigo. Queridos amigos, se você ouvir agora a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. A porta da graça está aberta. A chuva serôdia está sendo derramada, já vemos respingos, já vemos a sacudidura em andamento, o selamento está em andamento, o alto clamor está em andamento, e juntos estamos participando desses eventos finais. Que Deus dê a você, a mim, a todos nós, a graça maravilhosa de estarmos preparados agora. Caso descansemos, Jesus voltou para nós, como o pastor Josanã disse, eu também digo, se eu descansar agora, Jesus voltou para mim, que eu ressuscite na primeira ressurreição. Caso contrário, vivo, passar pela grande tribulação, com o selo de Deus, fazer parte desse grupo tão especial, que Deus dê a graça de ser transformado quando Jesus voltar. Independente de vivos ou mortos, estejamos agora preparados com o poder e a bênção do Espírito Santo, e que Deus te abençoe. Amém. Glórias a Deus por essa mensagem tão inspiradora, pastor Jonas. Glórias, glórias, glórias a Deus. A esperança do seu pai, que por tantos púlpitos ele pregou. Essa esperança ainda está viva no seu coração, no coração do seu irmão Eliseu. E do Naor, que é o nosso irmão do meio, o Naor, que é aquele o doutor Naor, o doutor Naor, que aposentou-se agora, está saindo um livro na CPB, que eu estou recebendo hoje para levar para o meu irmão Eliseu,
E o Naor escreveu esse livro e ele falou: o meu trabalho agora como doutor em geologia, que ele é um grande criacionista, ele falou, é desconstruir o evolucionismo. Então, nós três irmãos, o Eliseu, médico naturalista da Guatemala, o Naor, doutor em geologista, criacionista, e eu, pastor, todos nós, filhos do Naor e da Ruth, cremos nesse evangelho e pregamos esse evangelho. Glórias e glórias a Deus. Pastor, que bênção, que maravilha. Deus encheu o nosso coração com mais essa mensagem. Quantas coisas nós podemos aprender hoje, não é? Quando a gente se reúne e a gente aplica o nosso coração, a essência, aquilo que realmente, como o pastor Josanã falou, aquilo que depende de nós, aquilo que não depende de nós, basta que conheçamos. Nós devemos saber acerca de todas as coisas, mas aquilo que depende de nós, né, nós precisamos cuidar, assim como o Senhor, de uma forma tão maravilhosa, aqueceu o nosso coração, elucidou e nos convidou realmente a uma nova experiência, né, com Deus na nossa vida. Isso é maravilhoso. Glórias e glórias sejam dadas a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Pastor, que maravilha. Pastor, quantas pessoas, muita gente mesmo, né? Eu estou vendo aqui os números, mais de 1.600 pessoas Amém. já Deus seja participaram louvado. Amém. com a gente aqui no YouTube. Amém. E a palavra de Deus, ela vai longe mesmo, não é? E as pessoas Amém. ainda continuarão usufruindo desta mensagem. Chuva serôdia, chuva serôdia, chuva serôdia, isso precisa estar no nosso foco, deve ser o motivo do nosso empenho, da nossa busca. Esse é o melhor e o maior investimento da nossa vida serôdia. E nós precisamos aprender, pastor, conforme o senhor apresentou nessa experiência impactante, nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Amém. E nós Deus precisamos aprender a obedecer esta voz. Quantas e quantas vezes o Espírito fala ao nosso coração e nós não temos coragem de agir. Aí ele começa a parar de falar. Mas quanto mais ele falar e nós, né, obediente formos, mais ele continuará falando, porque o Espírito Santo, né, pastor Jonas, para as pessoas que muito se dispõem para o ministério de Cristo, para esta comissão que Cristo deu a todos os crentes, né? Um sacerdócio a todos os crentes, que Pedro fala muito, muito sobre isso. Quanto mais nós nos dispormos a sermos usados pelo Espírito Santo, mais o Espírito Santo será derramado sobre nós. Como que o Espírito Santo vai ser derramado com profusão sobre alguém que está com os braços cruzados para a missão de Cristo Jesus, não é? Mas aquele que se dispõe em orar com as pessoas, em ouvir as pessoas, em atender as pessoas, em participar na igreja, em se envolver com os seus dons, mais dons serão acrescidos a estes. E o Espírito Santo, ele vai oferecendo, de acordo com Joel, é muito claro ali, que é uma porção progressiva na medida da necessidade, na medida da disponibilidade, na medida. Então, você quer ser grandemente usado pelo Espírito Santo, se disponha. Lance mão, né, do arado, se disponha. Não é? Mas você vai se dispor, não vai procurar usar o Espírito Santo. Isso também ficou muito claro, né, pastor Jonas? Ninguém pode usar o Espírito Santo. Nós que devemos ser usados pelo Espírito Santo. Então, não depende da nossa criatividade, depende de estarmos à disposição, alertas, vigiar e orar, não é? À disposição do Espírito Santo, porque assim que ele dá o toque, a gente age. E pastor Jonas, olha só,
muitas vezes, na maioria das vezes, o Espírito Santo ele despreza o aparelho auditivo, não é? Ele Sim, já sim, entrega pronto, sim, interpretado na sim, mente, sim. não é? Como é que Manassés, o que eu funciona isso? ouvi, Manassés, o que eu ouvi é tão perfeito, tão real, como eu estou ouvindo a sua voz, mas não foi no meu ouvido, veio na minha mente como se eu estivesse ouvindo, vendo, é audível, perfeitamente audível. Não é algo enrustido, oculto, em línguas estranhas, em processos invisíveis. É objetivo e ele insiste, ele não pega a minha estupidez, que eu não vou falar sua porque foi minha, ele não pega aquele momento de falha sua, ele vê a sinceridade do seu coração, que você está atemorizado, e ele te imbui de coragem. Você ouve, literalmente você ouve.